Opa, hoje eu vou falar do Scheme. O que é o Scheme? O Scheme é um dialeto mais minimalista, né, da linguagem de programação Lisp, que é uma linguagem que ela foi criada na década de 50, né, para facilitar o uso de computadores. É uma linguagem mais voltada, digamos assim, à matemática, né, por causa da época. Só que é uma linguagem muito legal para ser, principalmente o Scheme, né, que é uma versão mais minimalista do Lisp, para fazer algoritmos, você testar os seus algoritmos, né? Porque alguma coisa que às vezes no C, que já é uma linguagem bem minimalista, você faz em, sei lá, 10 linhas, às vezes no Scheme você faz em uma, 3 no máximo. E ela tem as vantagens dela, né? A sintaxe é uma sintaxe simples de você ler e você consegue refatorar ela para você, por exemplo, você vê o processo que ela está fazendo. Quando você lê a bibliografia dela, né? Você vê o que quando ela pega uma função que você dá para ela, ela vai desconstruir essa função até virar uma única expressão, o código, que aí sim ela consegue interpretar e rodar o código, certo? Eu vou ensinar hoje nesse vídeo o básico do Scheme. Se você estiver num sistema baseado no Arch, igual eu tô, o comando para você instalar ele, provavelmente no Ubuntu vai ser parecido, né? Você vai instalar o pacote SCM. No caso, eu já tenho ele. Opa, tá na UR. Desculpa. Aqui. SCM é o interpretador de Scheme escrito em C, certo? Depois que você instalou, você pode vir aqui rodar SCM, que ele vai abrir esse promptzinho simples aqui para você. Ele está pedindo alguma instrução em Lisp, certo? Voltando pro assunto, o que é o Scheme em si? A gente falou do Lisp, mas o que é o Scheme? O Scheme é um dialeto do Lisp mais simplificado, que ela foi criada no MIT, na década de 70, né? Então 20 anos depois da criação do Lisp. E ela é mais fácil ainda para você criar algoritmos, tanto que ela foi usada desde a criação dela, aliás, da publicação oficial dela em 75, ela foi usada no MIT para ensinar lógica de programação, né, nos cursos de ciência da computação, até o começo dos anos 2000. Então vai 30 anos ali ensinando para que aí ele foi substituído pelo Python, né? Que eu acho que foi um downgrade, né? Eu acho que foi meio ruim eles ter substituído, porque eu acho o Lisp ele mais fácil de entender que o Python nesse caso. É uma sintaxe que usa muitos parênteses, então não é uma sintaxe muito convencional e de fácil entendimento. Muito fácil abstração também. Vou mostrar aqui algo simples com ele para vocês. Como funciona? A sintaxe mais básica que você pode fazer com ele, por exemplo, como que você faria, por exemplo, um 2 mais 2 na sua calculadora? Seria algo assim, certo? Que ele daria, deixa eu voltar aqui, daria 4. Como que é no Scheme? Abre e fecha parênteses. Quando se abre e fecha parênteses, significa que você está fazendo uma expressão para ela ser calculada. Você vai colocar primeiro o operador que você vai realizar e a conta. 2, porque isso daqui seria 2 mais 2. Como que ele vai ler? Ele vai ler da esquerda para a direita. Então ele vai ler, ó, que operador que ele está usando? É o mais. Então ele vai somar os argumentos. 2 e 2. Como se ele estivesse fazendo uma distributiva. Se tem esse operador, ele vai somar o primeiro com o segundo, certo? Dá 4, vocês podem ver. Os mesmos operadores básicos do C, então a gente tem aqui menos 10 menos 8. Opa, escrevi errado. Vai dar 2, certo? Ele vai ler sempre da esquerda para a direita. Então, se eu escrever menos 8, 10, vai dar menos 2. Então, ele lê, ó, menos, você vai tirar alguma coisa, certo? De onde você vai tirar? Do 8, você tira 10, certo? A gente tem vezes, como vocês sabem.
nós temos dividir, por aí vai. Os operadores vão da esquerda para a direita. Expliquei aqui variáveis. As variáveis, elas são, assim, o quesito mais básico de uma linguagem, né? Um dos quesitos mais básicos. E aqui você usa a palavra-chave define, certo? Para definir uma variável, né? Então, o que eu poderia fazer aqui? A10. Defina a variável A com o valor 10, certo? Ele deu aqui não especificado, ou seja, não tem nenhuma conta para eu fazer aqui, ele só definiu. Se eu digitar aqui A, ele deu o valor 10. Se eu der A mais 2, vai dar 12, certo? Ou 2 somado de A. Funções. Aliás, deixa eu fazer um exemplo aqui a mais com variáveis. Eu vou vir aqui para o meu Emacs, que eu configurei ele para rodar o Scheme. E eu vou vir aqui... Aqui ele é o mesmo prompt daqui, só que para eu poder mostrar aqui para vocês do lado, certo? Variável. O que a gente pode fazer com variável? Vamos somar duas variáveis, certo? Vamos fazer aqui. E ali que ele tenha o highlight, né, da sintaxe. Defina A12 e defina B16, certo? Que operação que eu posso fazer aqui? Que eu vou até ensinar um negócio mais legal aqui pra vocês, que vai ser... escrever de um jeito aqui que fica mais fácil de vocês entenderem. Tá, o que eu fiz aqui? Esse daqui ele vai funcionar como um escopo de uma variável. O que é o escopo? Ele vai, como se você estivesse na matemática, na PEMDAS. Então você vai realizar primeiro o que está aqui dentro, o que está aqui dentro, e aí depois você faz o resto. Então aqui, A mais 2, pensando como que o computador vai pensar nisso, né? Você tem aqui A, que é 12, mais 2 vai dar 14, certo? B menos 2, que é 16, vai dar 14 também. E aqui eu vou multiplicar os dois. Então aqui ele virou 14, 14, vou multiplicar 14 por 14, certo? 196. 196. Como que eu posso simplificar esse processo aqui, certo? Eu posso vir aqui e fazer... 14. 14. A máquina sempre vai interpretar desse jeito. Você pensa como se fosse uma árvore, né? Você pode simplificar o jeito. Vai ficar mais longo? Vai. Só que você simplifica a sua expressão para ficar mais fácil de você avaliar ela, né? Calcular ela. Vamos definir aqui então uma função. No Lisp eu acho muito legal porque as funções elas são a mesma coisa que variáveis, basicamente. Você define elas do mesmo jeito que uma variável. Então eu vou definir aqui, dislexia. Definir minha função. A função que eu mais gosto de fazer, eu acho mais didática, é elevar ao quadrado. Então como que a gente leva o número ao quadrado? A gente faria, por exemplo, vamos levar o A ao quadrado ali. Como que a gente poderia fazer? A gente poderia fazer vezes A, certo? A vezes A, que daria 144, já que 12 ao quadrado é 144. Mas, e se eu quiser fazer isso com uma sintaxe mais simples, né, digitando menos, às vezes eu quero fazer uma conta gigantesca, como que eu faço isso sem escrever muito? Eu vou definir uma função. O que é uma função? Um bloco de código que eu posso executar várias vezes, dependendo do meu argumento, né? Então eu posso fazer aqui, vamos definir poll, né? Ou melhor,
elevado, ou melhor, quadrado, certo? Quadrado eu acho que fica mais didático. Isso daqui vai ficar entre parênteses. E isso daqui ele vai ser o argumento. Qual é o argumento que eu vou colocar? X. Então, a sintaxe vai ser essa daqui, ó. Quadrado e o número que eu quero. Meu argumento, certo? E aqui eu vou colocar o código que ele vai fazer. Então, dado quadrado e o meu argumento, o que ele vai fazer? Vou fazer vezes x e x, certo? Definiu, deu não especificado aqui, igual eu mostrei. Vamos fazer então aqui. Quadrado de x. Opa, eu fiz alguma coisa errada. Find quadrado de x. Ah, tá. Eu falei quadrado de x sem especificar o x. Quadrado de A, por exemplo, que é 12, vai dar 144 aqui embaixo, certo? Quadrado de B vai dar 256. E aqui eu posso combinar isso com outras coisas, por exemplo, qual que é a soma dos quadrados? Que a gente tem muito na matemática, né? Vai ser mais de soma. E aqui, como eu falei, o mais ele vai receber dois argumentos, seriam os dois números a ser somados, né? Então eu posso fazer, olha isso, quantos argumentos eu quiser, mais que um no caso. Quadrado de A e quadrado de B, certo? Que seria 400. 256 mais 144 é 400. E digamos que eu não queira escrever tudo isso daqui para calcular a soma dos quadrados. Como que eu posso fazer? Eu posso usar... Essa é uma parte que eu acho muito legal. Eu posso usar a definição que eu fiz aqui de um quadrado, de uma função, né? Para fazer em outra função. Eu vou usar um bloco de código que eu fiz para criar outro bloco de código maior. Então eu posso definir aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Soma que, certo? Tá? Soma que vai receber um argumento x, certo? E aqui, que argumento x que ela vai receber? Aliás, que ela vai fazer com esse argumento x? Ela vai fazer mais quadrado, aliás, quadrado de x e y, dois quadrados, né? Mais quadrado de x quadrado de x e quadrado y. Diminuir um pouquinho aqui para vocês verem. Bom, ficou assim, certo? Defini. E agora eu vou usar esse bloco de código aqui que eu fiz para representar isso. Então eu vou fazer soma que de A e B, que vai ser 400, certo? Vou tentar fazer um exemplo um pouco mais complicado aqui, que vai ser... Aliás, na próxima aula eu faço esse exemplo um pouco mais complicado, né? Pra não ficar muito demorada a aula. Funções comentário, a gente pode fazer com um ponto e vírgula, certo? Ele não vai calcular isso, né? Ele vai ignorar. E condições, eu acho que isso aqui vai ser a parte mais difícil da aula. Condição básica de uma... O que é uma expressão condicional, o nome certo, né? Elas são condições que elas vão pegar uma expressão e, se ela for verdadeira, ela vai executar um código. Se não, ela pega outra condição aqui que eu deixei e vai executar o código, outro código, certo? Então ela pode ser... Ela tem esse P e esse E. O que esse P significa? É predicado.
é a expressão a ser interpretada que vai retornar um valor falso ou verdadeiro. E o E é a expressão a ser realizada, caso P for verdadeiro. Como que esse processo acontece? Para o computador, né? Já que isso aqui é um vídeo mais para lógica, né? P, o computador vai ler essa condição aqui e vai falar P é uma condição. Ele vai avaliar essa condição. Caso ela for verdadeira, ele vai executar esse código. Se não, ele vai avaliar essa segunda predicado, segundo P aqui. Caso ela for verdadeira, ela vai executar esse código. Se não, ele vai até Pn, o tanto de predicados, né, tanto de condições que você colocar. Assim em diante, até... Se não tiver nenhum verdadeiro, ele vai dar não definido, certo? Eu vou fazer aqui um exemplo de código para calcular o valor absoluto de x, de algum número, né? Então vai ser... que eu até deixei aqui, né? E aqui eu defini como uma função, certo? Então uma função que ela vai... Eu defini a função aqui igual eu defini, que ela vai receber uma condição de código. Então, por exemplo, a bsx, que ela vai fazer a condição... Isso daqui seria o if em outras linguagens, tá? A condição de caso... Você vai falar, caso x for menor que 0, executa o código para mostrar menos x, certo? Se não, você retorna x. Então vamos ver aqui. A BS de menos 19, ele deu menos 19. Isso aqui é meio redundante, né? Deixa eu ver um negócio. Vamos vir aqui nessa função. Eu vou copiar. Eu vou fazer isso daqui, ó. Certo? Vamos rodar de novo. ABS menos 15. Deu um pequeno erro. É por causa do parênteses. Ele pelo jeito não aceita parênteses. Mas, bom, vocês conseguiram entender, né? Ele vai retornar menos 19, senão ele vai retornar 19. Vamos fazer aqui um exemplo, então, para vocês entenderem. Ctrl Y. Vou colocar aqui, ó, mais x e 1. Aliás, vezes x e 10, por exemplo. Certo? ABS de 10 virou 100, certo? É isso que eu queria mostrar para vocês. Foi um curso meio introdutório, né, do Scheme. Tomara que vocês tenham gostado. Quem puder compartilhar aí nos fóruns, nos grupos, eu acho legal. Talvez eu faça mais vídeos de como configurar o Emacs para ele fazer isso, né? Mais profundo. Uma bibliografia, né, que é a melhor, no caso, para aprender a linguagem, que eu posso recomendar, é o Estruturas e Interpretações de Programas de Computador, que é esse livro aqui. Essa capa aqui não é a mais convencional, tá? Deixa eu ver, subiu mais um pouquinho. Um livro um pouco longo, difícil de ler, mas assim, é o melhor livro que tem no assunto para você aprender lógica e tal. Melhor livro, eu vou deixar o link para você baixar na descrição, já que o livro é de graça. É um livro do próprio MIT, de um professor de ciência da computação, muito bom. É isso, eu vou ficar por aí. Falou.